Falando sobre isso. Oi gente, tudo bem? Hoje o Falando sobre isso, ele começa uma nova fase. Nós vamos aproveitar algumas histórias de casamentos bíblicos e aprender com elas. E vamos iniciar com o casamento de Isaac e Rebeca. A história desse casamento é uma das mais bonitas e interessantes que a Bíblia descreve. Vamos ver alguns pontos que podemos aprender com esse casal desde antes do seu casamento. O primeiro ponto é a escolha. Abraão, pai de Isaac, ele desejava que seu filho tivesse um casamento abençoado por Deus e aprovado por Deus. E uma pergunta então, será que nós, pais, estamos orientando nossos filhos para que eles escolham esposos ou esposas que temem a Deus e que sirvam a Deus? Para que a gente tenha a mesma experiência que Abraão teve, nós precisamos seguir 3 pontos. O primeiro é orar pela vida sentimental dos nossos filhos. Mesmo que ele esteja longe da idade de se casar, nós precisamos colocar isso diante de Deus desde o início. Talvez para você que é pai de menina, né, é mais complicado essa questão. Eu sou pai de menino, já é complicado também para mim, mas mesmo que seja cedo, para pensar nisso, a nossa oração já deve colocar isso diante de Deus. O segundo ponto é ensinar valores morais e espirituais desde a infância dos nossos filhos. A Bíblia mostra que Isaac conhecia aquilo que era feito. Quando Isaac foi levado até o monte pelo seu pai para o sacrifício, em determinado momento ele pergunta algumas coisas que mostram que ele conhecia daquilo que ele falava. Ou seja, ele estava sendo instruído. O terceiro ponto é desenvolva uma amizade pura e sincera com seu filho. É diferente de querer ser um amiguinho, de se igualar a um amiguinho. Você continua sendo o pai e a mãe, porém você desenvolve uma cumplicidade maior com seu filho. O outro ponto que aprendemos com Isaac e Rebeca é sobre a beleza e o romantismo. Temos algumas lições para aprender nesse ponto, e a primeira é marcados pela oração. Abraão e também o seu servo, eles oraram pedindo alguns sinais para Deus nessa jornada que era o encontro de uma esposa para Isaac. O seu casamento precisa ter uma marca, a oração. Você vê em um momento o servo deles orando de uma maneira detalhada, pedindo algo detalhado. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesses dias bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, inclina o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei algo aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. E no versículo 15 diz, antes que terminasse de orar. Ou seja, já houve uma resposta. Ali Rebeca chega até ele. Isso nos ensina algo. Ensina que quando nós oramos da forma certa, Deus nos responde. Romanos 8:26 diz que nós não sabemos orar. Que possamos orar de uma forma que Deus entenda e nos responda. A segunda lição neste ponto é, quem ama, espera. Assim que se viram pela primeira vez, Isaac e Rebeca se interessaram por outro. Porém, mesmo depois de todo esse interesse, sabendo quem ela era, sabendo quem ele era, Isaac parou e ouviu toda a história que seu servo tinha para contar. Esperar também é prova de amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este esperar também fala de fases que o esposo ou a esposa pode estar passando. Nesse momento, talvez enfrentando algo na saúde ou algo nas emoções. É nesse momento que a nossa paciência e tolerância são testados. Talvez você está sendo provado agora, nesse período de quarentena. Mas é aí que nós precisamos mostrar que o nosso amor, ele também tudo espera. Outro ponto que aprendemos também com Isaac e Rebeca é um casamento com fidelidade. Nesta época, o casamento com mais de uma esposa ele era aceitável. Isaac tinha exemplos disso até dentro de casa com seu pai,
que casara com Sara e também com Agar. Mas mesmo assim, Isaac decidiu devotar todo o seu amor apenas para Rebeca. E quando nós começamos a olhar mais de perto o casamento de Abraão com Sara e Agar, e também de Isaac com Rebeca, nós vemos quantas situações desagradáveis Abraão passou por causa da sua decisão. Sabe que nós pais temos uma influência direta para os nossos filhos. E mesmo assim, Isaac, ele ficou apenas com a sua esposa Rebeca, mesmo ela não lhe dando filhos no início do seu casamento. E esse era um motivo normal e aceitável para que se tivesse uma segunda esposa. Tem uma pergunta para mim e para você. Baseado na história de Abraão, Sara e seu filho Isaac, que tipo de exemplo temos sido para nossos filhos? Talvez seu filho tenha exemplos que ele quer seguir seus, mas talvez exemplos que ele fala assim, eu quero agir totalmente diferente do que meus pais agiram. Então nós precisamos pensar que tipo de exemplo nós temos sido para os nossos filhos. A última lição que aprendemos com esse casal é um casamento sobrenatural. Isaac e Rebeca tiveram um casamento marcado pelo milagre de Deus. Isaac ora pela sua esposa e ela é engravida. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Tinham se passado 20 anos. Isaac se casou com 40 anos e quando Rebeca deu à luz, Isaac tinha 60 anos. Foram 20 anos de espera que foram mudados por causa da oração de um homem pela sua esposa. Só que para os milagres acontecerem, nós precisamos criar um ambiente. E o casal ele é responsável direto para criar esse ambiente espiritual dentro das suas casas, independente da situação que eles estejam passando. Se estiver tudo bem, o ambiente espiritual está em nosso lar. Mas se está tudo mal, estamos de quarentena, nós temos um ambiente espiritual dentro das nossas casas. E quando há um ambiente espiritual, Deus gera os milagres. Amém? Agora, para finalizar, nós vamos ter um momento diferente. Vai ser de interatividade. Eu vou fazer uma pergunta aqui e você vai poder responder essa pergunta através do nosso grupo de WhatsApp. Você pode responder também essa pergunta nos comentários do Facebook ou também nos comentários no YouTube. Que situação difícil vocês já enfrentaram no casamento e puderam perceber a atuação de Deus em suas vidas? Espero aí a sua interatividade com a gente. Deus te abençoe e até a próxima.